amigos, tudo bem? Professor Rude mais uma vez com vocês, iniciando uma nova playlist para a gente trabalhar o conteúdo de biologia, tá? Essa playlist, ela vai ser muito importante para a gente entender a zoologia, que é o próximo assunto que nós vamos trabalhar, novo conjunto de aulas que nós vamos gravar juntos, a aula de zoologia, que vai falar aí dos grupos animais, né? Vai tratar de forma bem específica os integrantes do reino Animalia ou Metazoa, tá? Essa é uma aula muito importante porque ela vai te ajudar a entender alguns termos que são muito usados na zoologia, tudo bem? Bom, o que a zoologia estuda, meus queridos? Estuda os animais. Bom, o primeiro passo que a gente tem que dar é entender o que é um animal. Nós somos animais. Mas do ponto de vista biológico, o que é ser um animal? Vem comigo, olha só. Animais são seres eucariotos. São seres cujas células são células eucarióticas. Células eucarióticas são células que apresentam, né, aquela membraninha especial que é capaz de criar um núcleo, a carioteca. Tudo bem? Além disso, eles são pluricelulares, são formados por várias células, tá? Essa pluricelularidade, ela obedece uma organização. E essa organização, ela é estabelecida, na maioria dos grupos, ainda no desenvolvimento embrionário. Isso mesmo. Desenvolvimento embrionário é uma fase de vida de animais. Outros seres que apresentam desenvolvimento embrionário são plantas. Então, quando você escutar a palavra embrião, você está falando de um momento da vida do ser, e esse ser tem que ser ou um animal ou uma planta. Somente animais ou plantas apresentam desenvolvimento embrionário. Fechou? Olha que interessante, ó. Maioria aeróbico, o que significa isso? Eles dependem do gás oxigênio para realizar o seu metabolismo energético, tá? Precisam desse gás oxigênio. Uma parcela pequena de animais são considerados anaeróbicos. Geralmente são parasitas, seres que vivem, né, dependendo de outro organismo que nós chamamos de organismo hospedeiro. Beleza? E o mais interessante, todos são heterótrofos. Essa palavra heterótrofo aqui significa o seguinte: esses seres eles não são capazes de produzir moléculas nutritivas, como fazem, por exemplo, plantas, algas e cianobactérias, né, os produtores lá na ecologia. Na verdade, os animais eles são consumidores, eles precisam comer para obter os nutrientes necessários para se manterem vivos, tá? Nutrientes energéticos, plásticos, nutrientes reguladores, então eles precisam se alimentar para obter essas moléculas nutritivas, beleza? Bom, quando a gente estuda a introdução à zoologia, a gente tem um foco especial nas etapas iniciais do desenvolvimento embrionário. Como eu falei para vocês, falou desenvolvimento embrionário, você tem que pensar em animal ou planta. E aqui nesse desenho aqui a gente vai ter uma noção legal só no comecinho do desenvolvimento embrionário, tá? No comecinho do desenvolvimento embrionário você já forma algumas estruturas que são cruciais para você entender como os animais estão organizados, como a gente pode classificar essas formas de vida maravilhosas, tá? Aqui nesse desenho eu vou tratar dois assuntos com vocês. Eu vou tratar, primeiro, blastia. Ok? E eu vou tratar também isso aqui, ó, estomia. Ô Rudy, o que é blastia? Gente, blastia é o que a gente chama de número de tecidos embrionários. Opa! Você pode falar tecidos embrionários ou folhetos embrionários. São conjuntos de células que se formam, né, durante o desenvolvimento embrionário dos animais. Então vamos colocar lá, blastia, número de tecidos embrionários. Show? Número de tecidos embrionários. Estomia, pessoal, está relacionado a uma estrutura que a gente vai ver daqui a pouco, chamada de blastóporo. Blastóporo é uma estrutura embrionária que pode formar, no desenvolvimento do animal, a boca ou o ânus, né? Então a gente vai ver qual que é o destino do blastóporo, o que ele vai virar. Então, estomia está ligada ao quê? Ao destino do blastóporo. Vou colocar aqui, ó, destino. Destino quer dizer para onde ele vai. Destino do quê, professor? Blastóporo. Show? Vou sair da sua frente para você ter um tempinho para copiar. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha câmera. Isso, tá tudo alright? Massa. Né? Vamos lá? Vamos entender então essas duas coisinhas aqui que estão ligadas, né, à compreensão da zoologia, o estudo dos animais. Bom, gente, tudo começa aqui, ó. Isso aqui que vocês estão vendo é um desenho que representa a fertilização, ou seja, união dos gametas. Então você tem aqui a fertilização. Você também pode chamar isso aqui de concepção ou fecundação, que é o encontro do gameta masculino, o espermatozoide, com o gameta feminino, convencionalmente chamado de óvulo, tá?
Vale lembrar que cada célula gamética tem um genoma, e a união delas vai formar a primeira célula de um novo organismo animal, que é o zigoto. O zigoto dos animais, ele apresenta dois genomas. É uma célula diploide, lembra disso? É uma célula com dois genomas. Isso aqui é muito importante, tá? No caso da espécie humana, fazendo um paralelo, esses dois genomas aqui dão um total de 46 cromossomos. Genoma é um conjunto de cromossomos, beleza? Aí o que essa célula tem que fazer para formar um organismo animal, para formar um embrião, e o embrião, né, dá origem a um novo animal? Essa célula tem que se dividir. E ela vai fazer isso num processo mitótico. Então, uma célula forma duas vão formar quatro, 8, e assim sucessivamente. Uma PG de razão 2, tá? Para quem curte matemática. Agora, é interessante, nesse processo, né, o ovo, ou o zigoto, né, que a gente pode chamar de ovo também, vai sofrer, né, as divisões que ficaram conhecidas como segmentações. Então, isso aqui tudo que você está vendo, ó, são as segmentações. As segmentações, olha só, vão formar as células que vão compor o embrião e também o animal. Ó, o zigoto forma duas vão formar quatro vão formar 8. E se a gente seguir esse raciocínio, a gente vai chegar aqui num maciço celular. Esse maciço celular, ele contém aí de 16 até 64 células, dependendo da espécie que está em jogo, tá? Esse maciço celular, quando você olha ele superficialmente, ele lembra muito aquela frutinha, a mora. Sabe aquela frutinha que mancha a roupa da gente? Então, isso aqui é a famosa mórula. Isso aqui já é um embrião. Você já pode considerar isso aqui um embrião. Legal, né? Então, a mórula, pessoal, ela vai se organizar, as células vão se organizar montando uma esfera. Essas células são células tronco, viu? E elas conseguem se transformar em qualquer parte do corpo do embrião e também do animal. Essas células tronco são conhecidas como blastômeros. São células tronco do tipo totipotentes. Interessante, né? Essas células vão se organizar e vão montar uma esfera. Essa esfera está aqui, ó. É a blástula. Show, hein? A blástula é uma esfera oca. E para você perceber isso, eu fiz um corte. Então imagina o seguinte, ó. Imagina que eu tenho nas minhas mãos aqui uma esferinha. Aí eu cortei ela para você, ó. Peguei uma banda, joguei fora e deixei outra aqui para você ver em perspectiva. Dá uma olhada aqui, ó. Parece uma bolinha. A blástula, ela apresenta internamente um espaço que é crucial para o desenvolvimento embrionário. Esse espaço aqui é a blastocela ou blastocele. Ó, blastocele. Chique, hein? Legal, né? Olha que interessante, pessoal. Todos os animais apresentam essa característica, tá? Eles têm um desenvolvimento embrionário até pelo menos o estágio de blasto. Como assim, Rudy, até pelo menos o estágio de blasto? Bom, existe um grupo que é estudado dentro da zoologia chamado de porífero, ou grupo das esponjas. Esses seres, muito simples, porém muito bem sucedidos, são aquáticos, filtradores, e eles têm um desenvolvimento até em estágio de esfera, que é o estágio de blástula. Daqui para frente não existe mais nada, tá? E olha que interessante, como esses seres só vão até o estágio de blástula no seu processo embrionário, a gente diz que eles têm uma embriogênese incompleta. E como os grupos de células que nós vamos usar na caracterização dos animais se formam no próximo estágio, que é o estágio de gástula, a gente não pode falar que os poríferos apresentam tecidos organizados ou tecidos verdadeiros. Então olha que legal, se o desenvolvimento embrionário parasse até aqui, ou viesse só até aqui, melhor dizendo, isso aqui seria, né, o último estágio do desenvolvimento embrionário do porífero. A gente falaria que o desenvolvimento embrionário, ou embriogênese, é incompleta e eles não teriam organização celular em tecidos. Poríferos não apresentam tecidos verdadeiros, tá? Beleza. Então, se parar aqui, vai formar um animal que não tem tecidos verdadeiros, não tem uma organização tecidual. Como é que a gente chama um bicho desse? A gente pode chamar esse bicho de parazoa, ou a gente pode chamar ele de ablástico. São os poríferos, tá? Eu vou escrever isso depois para vocês. Eu vou dar um pause no vídeo, né? A minha equipe de filmagem está aqui para me ajudar. Vou dar um pause no vídeo e aí eu vou dar um pause no vídeo. Vou dar um pause no vídeo para dar uma mudada nesse quadro porque ele é pequenininho, tá? Então, se o desenvolvimento vier e parar aqui em blástula, será um porífero, um animal ablástico ou um parazoário, tá bom? Mas vamos imaginar que continuou. Olha o que vai acontecer. Aqui estão as células, né? Os blastômeros. Perceba que os blastômeros mais aqui, ó, na parte inferior da esfera, ficaram maiores. Ficaram túrgidos, né? Cresceram. A gente pode chamar esses blastômeros aqui de macrômeros. E esses aqui de cima a gente pode chamar de micrômeros. Os macrômeros, eles vão começar um processo de
invasão, eles vão entrar dentro desse espaço aqui que a gente chama de blastocela. É o que vocês estão vendo aqui, ó. Eles começam a invadir, olha que interessante, ó, a blastocele. Esse processo de invasão aí é muito importante porque ele vai montar os grupos de células que nós chamamos de tecidos embrionários. Isso aqui é um processo chamado de gastrulação. Vocês estudam isso bastante em embriologia, tá bom? Olha que legal. Esta invasão, a gente chama ela de invaginação. E a invaginação vai criar aqui dentro, ó, um conjunto de células. Esse conjunto de células pode ser chamado de tecido interno. Enquanto aqui fora vão ficar células pequenininhas. Também é um tecido externo, tudo bem? Isso cria o que a gente chama de gástrula. Então esse aqui que você está vendo é uma gástrula. Você está olhando uma gástrula. Olha que chique. Aqui é a gástrula, para você não se confundir. E aqui é a blástula, tá? Meu quadro é pequeno, tem que me arranjar como dá. Gente, a gástrula, vou tomar assento aqui, perdão. Ela é composta por conjuntos de células que nós chamamos de tecidos ou folhetos embrionários. Essa gástrula ela pode ter 2 tecidos, que vai ser chamada de gástrula diblástica, ou ela pode ter 3 tecidos, vai ser chamada de gástrula triblástica, tá? Quero te pedir licença para dar uma modificada aqui, ficar mais fácil para você. Vou sair da sua frente para você anotar. Beleza? Agora vem cá. Ó. Show, show, show. Ô, Ruth, que conjuntos de células são esses? Que tecidos são esses? Ó, eu usei cores diferentes para facilitar a sua vida. Externamente você está vendo células de cor preta, tá vendo aí? Essas células de cor preta que ficam do lado de fora da gástrula, lembra que a gástrula é um embrião. A gente chama essas células de ectoderme. Eu vou colocar aqui, ó, ecto. Ó, ecto. É a ectoderme, tudo bem? Já as células azuisinhas que invadiram lá dentro, ó, que entraram aqui por invaginação, são essas maiores, elas vão formar uma camada. Essa camada aqui está criando um novo espaço, observa, e está tomando conta do espaço antigo. O espaço antigo é quem? É a blastocele. Essa camada aí é a endoderme, tá? Nas publicações mais antigas de biologia, os autores de embriologia chamavam essa camada de mesentoderme. Hoje a gente já chama de endoderme, tudo bem? Então essa camada aqui, ó, azulzinha, é a endoderme, tudo bem? Deixa eu melhorar para você. Detesto quadros organizados. É a endoderme. Show? Agora olha que legal. Se a gástrula permanecer apenas com esses 2 tecidos, ecto, tecido externo, e endo, tecido externo e endo, tecido interno, a gente vai chamar essa gástrula de gástrula diblástica, com 2 tecidos. Só tem um grupo animal que nós estudamos no ensino médio que apresenta uma gástrula assim no seu desenvolvimento embrionário. É o grupo das águas-vivas, dos corais, os quinidários. Beleza? Depois eu vou anotar isso para você, tá? Agora, se porventura, né, a endoderme se diferenciar em mais um tecido, vou pintar esse tecido aqui para você ver. Imagina que vai formando aqui, ó, um tecido, estou fazendo ele com cor vermelha. Espero que você esteja vendo aí, ó, da sua casa, ó. Vai diferenciando aqui num novo tecido, ó, de cor vermelha. Observa. Esse tecido está crescendo aqui, ó. Se ela formar um terceiro tecido, se ela diferenciar um terceiro tecido, esse aí de cor vermelha que você está vendo, como é que é o nome desse tecido de cor vermelha? Vamos colocar aqui, ó. É a mesoderme. Aí a gente vai ter uma gástrula com 3 tecidos, 3 conjuntos de célula. Olha só, externamente ectoderme, internamente endoderme, e entre a ecto e a endo você vai ter a mesoderme. Aí a gente vai ter uma gástrula triblástica. A gástrula triblástica é típica de 2 linhagens animais, os protostômios e os deuterostômios. Essas 2 linhagens animais, né, elas são formadas a partir de uma gástrula que tem 3 tecidos. Show, né? Então olha que loucura, ó. Fecundou, formou o zigoto se multiplicou, segmentações, formou um maciço celular. Esse maciço celular se organizou numa esfera. A esfera é oca, apresenta um espaço interno que é invadido por células, processo chamado de invaginação. Essas células montam um conjunto lá dentro, um tecido interno, e as células que ficam fora montam um conjunto de células externas, né? Um tecido externo.
Aí a gente tem uma gástrula. Se ficar nisso, gástrula diblástica, típica dos quinidários, tá? Vai formar um animal como uma água-viva, né? Uma anêmona, um coral, ok? Agora, se porventura esse tecido que invadiu aqui se diferenciar em outro, ou seja, formar 3 tecidos, aí nós teremos uma gástrula triblástica, que vai dar origem a animais, podem ser chamados de protostômios ou deuterostômios. Como assim, Ruth? Protostômios ou deuterostômios? Aí a gente entra num outro quesito, né, da zoologia que a gente chama de estomia. Até aqui eu te expliquei a blastia. Ou o animal é ablástico, o desenvolvimento embrionário dele vem até a fase de blaston, que é a esfera, ele não vai ter tecidos verdadeiros. Ou ele vai ser um diblástico, ele vai ser formado a partir de uma gástrula, um embrião chamado de gástrula com 2 tecidos. Aí no caso a gente tem um quinidário. Ou ele vai ser um triblástico, vai ser um animal formado a partir de uma gástrula com 3 tecidos. Quem são os triblásticos? Os protostômios ou os deuterostômios? Vamos lá, vamos entender a diferença? O que é um animal protostômio e o que é um animal deuterostômio? Acompanhe aqui comigo, ó. Perceba que acontece a invasão das células. As células vão tomar o espaço interno, chamado de blastocele, e vão criar aqui um conjunto, né, que é um tecido interno. Esse tecido, ele criou um novo espaço. Eu coloquei aqui de cor laranja para você ver esse novo espaço aqui, ó. Esse novo espaço é conhecido como arquêntero. Aprende, ó. Arque, de primitivo, antigo. Éntero, de interno, intestino. Isso aqui é o intestino do embrião, intestino primitivo. Aquilo ali vai virar o canal alimentar do bicho, onde ele vai fazer a digestão do alimento que ele conquistar. Lembra que os animais são o quê? Heterótrofos. Show. Agora observa aqui para você ver, ó. Tá vendo que tem um acesso? Tem um buraquinho aqui, ó. Você pode entrar e sair por esse buraquinho aqui. Tem como você olhar por esse buraquinho e ver o intestino do animal lá dentro. Esse buraquinho que você está vendo aqui, ó, é o blastóporo. O poro, né, que você tem acesso ali ao arquêntero. Se você olha por esse buraquinho, o poro é um buraquinho. Quando você olha, você consegue ver lá dentro o intestino. Então olha que loucura. O blastóporo é aquela estrutura lá, ó, embrionária, aquele buraquinho, e aquilo ali vai virar ou o ânus ou a boca do animal. Olha que legal. Se o blastóporo virar a boca do bicho, se aquilo ali se transformar na boca durante o desenvolvimento embrionário, o animal vai fazer parte de uma linhagem de triblásticos protostômios. Ó, proto, o primeiro, estômios, boca. Se aquilo ali, ó, virar o ânus do animal, aí o animal vai fazer parte de uma linhagem de triblásticos chamados de deuterostômios. É a nossa linhagem. Tudo bem? Me dá um minutinho, eu vou apagar esse quadro e vou mostrar para vocês escrever os nomes desses animais, usando a estomia e a blastia para a gente, né, discernir que grupo é que grupo. Fechou? Só um minutinho, eu já volto. Ó, coloquei aqui as anotações do que nós discutimos, tá? Para ficar mais fácil vocês entenderem, eu fiz na forma de chave. Só seguir as linhas, tá? Pá. E aí eu preservei o desenho da gástrula aqui para a gente lembrar dos componentes. Fechou? Vamos nessa, ó. Quais foram os 2 critérios que nós analisamos nessa videoaula? Blastia, que é o número de folhetos ou tecidos embrionários, beleza? E estomia, que é o destino, né, do blastóporo, o que ele vai virar no corpo do animal. Alright? Vem comigo, ó. Blastia. Você tem 3 possibilidades. Ou o animal é ablástico, ele não vai ter organização tecidual, vai ser um parazoário, né? Quem representa, melhor dizendo, os parazoários? Os poríferos ou esponjas, tudo bem? Próximo grupo que a gente vai estudar na zoologia, né? Na verdade, o primeiro grupo que a gente vai estudar na zoologia. Diblásticos são aqueles animais que apresentam uma gástrula, então eles têm desenvolvimento embrionário, né? Mais avançado que os poríferos, e a gástrula deles apresenta apenas 2 conjuntos de tecidos, né? Ou 2 tecidos, os tecidos embrionários, endoderma e ectoderma, ou endoderme e ectoderme, doesn't matter. Aí temos os quinidários, né? São os representantes dos triblásticos, né? São os animais triblásticos que nós estudamos. Águas-vivas, corais, anêmonas do mar, a gente vai ver esses caras mais pra frente. Os triblásticos são os animais que têm sua formação a partir de uma gástrula com 3 folhetos embrionários. Ectoderma, endoderma e a mesoderma, que é considerado o 3º folheto embrionário. Fechou? E olha só, para diferenciar os triblásticos, a gente usa um segundo quesito, um segundo critério, que é a estomia, que é o destino do blastóporo. O blastóporo é esse buraquinho aqui, que dá acesso ao intestino do embrião, o arquêntero, né? O intestino primitivo.
Bom, se o blastóporo virar primeiro a boca, quer ver? Olha aqui para você ver, deixa eu pegar meu pincel. Pronto. Olha aqui para você ver, ó. Se virar primeiro a boca, olha o que ele vai ser, ó, um protostômio, ó, primeiro, estômio, isso aqui, ó, significa boca. Então, boca se formando primeiro, o animal vai ser um triblástico protostômio. Quem são eles? Vermes, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, os moluscos, animais como lesmas, caramujos, né? Os artrópodes são animais com patinhas articuladas, insetos, crustáceos, aracnídeos, beleza? Se porventura, olha só, o blastóporo formar o ânus primeiro e depois a boca se formar, aí o animal vai fazer parte dessa linhagem aqui de triblásticos, ó. Deuterostômio, ó, aqui, ó, deutero, quer dizer após. Estômio você já sabe que significa o quê? Boca. Então, boca após. Após o que, Rude? Após o ânus. Quem são os deuterostômios? Dois grupos. Os equinodermos, ou equinodermatas, são animais marinhos, né, como as estrelas do mar, ouriços do mar, bolachas da praia. E os cordados, que é o nosso grupo animal, que são aqueles animais que apresentam uma estrutura, uma cordinha, né, nas costas, chamada de notocorda. Né? Então, nós somos animais que, durante o nosso desenvolvimento embrionário, a gástrula vai formar, né, através do seu blastóporo, o ânus primeiro. Beleza? Gente, esses foram só 2 critérios. Tem mais alguns que eu quero trabalhar com vocês. Nas próximas videoaulas vocês vão ver isso, beleza? Tchau, daqui a pouco tem mais.